Nós estamos aqui na aula de Física 1, no modelo flexibilizada, no regime flexibilizado por conta da pandemia com a Covid-19. Tá? Então, é diferente de EAD. EAD é uma coisa completamente diferente, é um método completamente diferente do que nós temos aqui. Aqui nós temos aula remota. É diferente, tá, gente? Completamente diferente. Tá? Então, Física 1, flexibilizado, nós estamos na aula 12. Nós vamos tratar mais sobre cinemática bidimensional hoje e na quarta-feira, tá? Então acompanha por mim, manifestem-se como vocês sempre fazem e vamos seguindo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar vocês agora e vou compartilhar a tela. Ok. Cadê? Espera aí, tá piscando para vocês também? Deixa eu interromper e vou de novo, tá? Que estranho. Vocês estão vendo a apresentação da tela? Tá piscando mesmo? Tá, né? Pra mim também tá. Tá piscando um pouquinho, professor. Deixa eu parar de... Estranho, gente. Eu não sei por que tá assim. Não tava na outra aula. Vou só fazer um teste, vou compartilhar a outra tela. Vamos ver se vai piscar também. Tá de boa, professor. Essa aqui tá de boa. Essa tá de boa, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos mudar. Pera aí. Deixa eu... aqui. Word. Só um pouquinho, só estou configurando aqui para mudar a tela. Vamos ver agora como é que vai ficar. Tranquilo, né? Michael, isso aí é coisa que não dá pra gente... A gente não tem muito controle sobre isso, Michael, aspirador de pó. Não é seu PC não, é aqui em casa mesmo. Tá bom? Bom, então agora sim, vamos lá. Tá? Deixa eu ver se o OBS também está configurado direitinho. Para ninguém em casa perder alguma coisa. Tá?
Então, não... Opa! Só um pouquinho, tá, gente? Eu estou configurando aqui o OBS para ninguém em casa perder nada também. Ok. Beleza, vamos lá. Agora sim. Tá? Tive que mudar a tela aqui para a gente poder não ficar piscando mais. Vamos lá. Então, hoje nós vamos trabalhar com cinemática bidimensional, com aplicações, tá? Bom, primeira aplicação que nós vamos fazer é esse exercício aqui. Esse exercício aqui é bem legal, gente. Tá? E nós vamos trabalhar ele passo a passo. Ele tem aqui, tá? Esse exercício aqui foi o exercício que nós passamos no finalzinho da aula passada para vocês, para que vocês pudessem pensar nele, trabalhar nele, trazer suas dúvidas. Então agora eu vou trabalhar ele passo a passo, mas eu gostaria muito da manifestação de vocês. Então é importante a manifestação de vocês, não esqueçam disso. Tá? Bom, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, tá? Ok? Então, contextualizando, eu vou contextualizar, apesar de vocês já terem lido, que um objeto é lançado de uma plataforma a uma altura de 2 metros, com velocidade de intensidade de 2 metros por segundo e um ângulo de 30 graus. Então, essas são as condições iniciais. Então, pelas condições iniciais, nós temos que a altura que ele é lançado é de 2 metros. A velocidade inicial, ou melhor, a intensidade da velocidade inicial é 2 metros por segundo e o ângulo que ele é lançado é 30 graus. Tá? Então essas são as condições iniciais. Ele pede também para desprezar as forças de resistência e qualquer vento, né, para evitar acelerações indesejadas. Bom, identifique a velocidade inicial. Identificar a velocidade inicial não é simplesmente expor a velocidade inicial no gráfico, mas sim dizer quais são os valores das componentes, etc. Eu vou representar aqui um diagrama de velocidade. Então nós vamos ter a velocidade em x e a velocidade em y. E nós vamos representar aqui o vetor velocidade. Inclinado, como ele diz, de 30 graus. Então vai ser a velocidade inicial. Identificar a velocidade inicial é justamente isso. Tá? Então aqui está o ângulo θ e nós vamos ter as componentes da velocidade. As componentes da velocidade são as componentes em x e em y. Tá? Então nós temos aqui a componente da velocidade inicial em y e a componente da velocidade inicial em x. E nós podemos ver que se aqui é um triângulo retângulo, então nós podemos usar as relações trigonométricas e a velocidade inicial em x vai ser v0 cosseno de θ. E a velocidade inicial em y é v0 seno de θ. Sendo que a velocidade inicial, então, na direção x, vai ser o cosseno de 30 vezes a intensidade da velocidade inicial, que vai ser 1,0
732 metros por segundo. E em Y vai ser 1 metro por segundo. Não se preocupe com a quantidade de casas, não. Se preocupe mais com entender os conceitos. Então veja que aqui nós temos então identificada a velocidade inicial. Então a velocidade inicial é 1,732 na direção x mais 1 na direção j metro por segundo. Identificada, portanto, a velocidade inicial. Tá? E a pergunta B, ele fala, represente uma estimativa da trajetória. Por que estimativa? Porque ainda não temos certeza. Então, por isso que ele fala estimativa, indicando as forças atuantes e as componentes da velocidade. Gente, aqui eu vou copiar e vou colar em outro ponto para a gente poder compreender o que está acontecendo aqui, tá? Primeiro, em termos da velocidade. Então, o que nós podemos dizer é que a velocidade, nós temos a velocidade inicial, depois nós temos a velocidade num determinado ponto, e assim nós temos a velocidade sempre tangente à trajetória. Então aqui é a velocidade nesse ponto aqui, e aqui é a velocidade nesse ponto. Então sempre nós temos a velocidade em toda a trajetória. Então essa aqui é a representação da trajetória, nós representamos dessa forma, não tendo certeza se é uma parábola ou não. O que nós sabemos é que existe uma força aplicada nesse objeto, de tal forma que esse objeto ele vai sofrer uma ação de forças ao longo de toda a trajetória. E a força que ele está sujeito, que esse objeto está sujeito, é unicamente a força peso. Então, ele só tem a força peso atuando sobre ele. Sobre esse objeto, sobre a partícula. Então, aqui vai ser a força peso. Eu coloquei vetorial, mas não precisa, uma vez que ela está só tem força na direção vertical, tá? Se nós olharmos vamos olhar como é que se diz? O lançamento dele a partir de uma certa altura, tá? Lá ele fala 2 metros, mas eu vou colocar mais para a gente poder visualizar o que vai acontecer, tá? Coloquei 8 metros por segundo e vou deixar os componentes dos vetores. Eu vou colocar somente o vetor força, para a gente saber o que acontece sem resistência do ar. Então, observa que o vetor força é constante. Vocês estão observando aí que vamos pôr aqui para sair estrelinha, né? Então, observe o vetor força é constante, porque não tem ação de outras forças. Não tem resistência do ar, não tem vento. Então, o vetor força é sempre na direção vertical e sempre vai ter a mesma intensidade, ou seja, é a força gravitacional, tá? E os vetores velocidade? Bom, vamos observar os vetores velocidades. Olha os vetores velocidade. A componente x, ela permanece a mesma em toda a trajetória. Tá vendo? Já a componente y, ela varia. Ela leva o objeto até um ponto de altura máxima e depois faz com que ele caia, né? Essa força-peso. Portanto, a velocidade em y ela vai variar. Vou colocar aqui um outro ângulo para a gente poder perceber um pouco melhor. Deixa eu aumentar a velocidade também, porque senão... Olha só. Tá vendo? A velocidade diminui e depois chega a zero e depois ela vai aumentando em intensidade na direção y, tá? Vou
colocar novamente. Veja como a componente da velocidade na direção y é positiva, vai diminuindo em y até chegar em zero e depois ela vai aumentando negativamente. Olha só, certo? Então essa é a representação da velocidade e isso se dá por conta da ação da força-peso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, tá, gente? Então, deixa eu copiar isso aqui. Aqui, Ctrl C. Deixa eu ver. Então, vamos observar que só tem a força-peso atuando e a força-peso atua para baixo. Então, nós vamos ter a força resultante vai ser igual a menos P. E se a gente quiser ser rigoroso com a notação, nós vamos colocar menos P na direção J, né? Que é a direção em Y. Então, nós vamos ter menos PJ. Então, vou escrever de forma sem ser vetorial, né? Então, vai ser menos P, então vai ser menos massa vezes gravidade. Por outro lado, a força resultante, como a massa é constante, vai ser massa vezes a aceleração. Então, a massa vezes a aceleração vai ser igual a menos massa vezes gravidade, portanto, a aceleração vai ser igual a menos g. E essa aceleração que nós temos é a aceleração em y, porque só tem força atuando em y, não tem força atuando em x. Então a aceleração Professor, é g. Pode falar, Bruno. Ali na primeira questão, na letra A, o senhor respondeu a velocidade inicial. Isso. Aí então o senhor colocou aqueles valores I mais 10, se eu não me engano, não lembro direito. Isso. Como aqui, que tá? ó. Isso, Opa, esse. aqui, ó. Esse. Mais um, né? Uhum. Aí esse J, ele é da velocidade em Y ou em X? Quando a gente representa I, Não, tem o I e o X e o J, X. né? Verdade. E o Agora que eu J vi. é em Y. E o K minúsculo, chapéu, é Z. Essa notação. Não, é que agora que eu percebi que tinha o I e o J ali. Ah, tá. Não, tem que ter I e Porque J. eu tinha visto só o I, na verdade, primeiro. Certo. Aí depois eu vi o J. Aí eu vi que o senhor somou os dois, mas tá tudo certo. Obrigado, Isso, professor. beleza. Então nós temos o que ele pede, determine o vetor aceleração. Então qual é o vetor aceleração? Agora nós podemos escrever. O vetor aceleração vai ser igual a menos g na direção j. Tá? Então esse aqui é o vetor aceleração que ele pediu. Em x é zero. Tá? E ele dá continuidade. Aqui eu repeti, né? Mas vamos lá. Então aqui, determine as componentes da velocidade e da posição em função do tempo e determine a trajetória da partícula. Eu vou lá buscar tudo que a gente precisa. Tá? Então o que nós precisamos? Nós precisamos das componentes da velocidade. Então eu vou pegar os componentes da velocidade aqui que nós precisamos. Está aqui. Então nós precisamos das componentes da velocidade. Nós precisamos do gráfico, né, para poder identificar. Opa! Aqui. Para poder identificar os elementos. Tá? Então está aqui o gráfico e as condições iniciais. E nós precisamos também da aceleração. Aqui. Tá? Então nós temos o vetor aceleração. Tá? Bom, então tudo que nós precisamos agora
está aqui. Então, agora o que ele pede? Determine as componentes da velocidade e da posição em função do tempo. Então, nós podemos fazer para x, deixa eu escrever em preto, a aceleração em x é zero. Logo, a velocidade em x vai ser constante. Então, é 1,732. Eu não vou colocar metros por segundo, a unidade, porque nós estamos trabalhando de forma matemática agora. E x vai ser 1,732 vezes o tempo. O que nós fizemos aqui? Aqui é tudo para x, tá? Então, nós integramos, nós conhecemos a aceleração, e para conhecer a velocidade, a gente integra, e da velocidade, para achar a posição, a gente integra também. E com isso, nós temos as funções horárias na direção x. E na direção y, nós temos AY igual a menos 10, tá? Aqui nós estamos considerando que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, AY é menos 10. A velocidade vai ser a velocidade inicial, que é 1 menos 10t. E y vai ser... Agora tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque o y0 agora, ele não é zero. O y0 é a altura da onde ele é lançado. O x0 é zero. Mas o y0 não é zero. O y0 é 2. Então vai ser 2 mais t menos... menos 5t ao quadrado, tá? E essas aqui são as equações em y. Mais uma vez. Vocês estão me ouvindo? Aqui apareceu uma mensagem para mim que estava sem áudio. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu desconectei. Eu desconectei? Não, ele me desconectou. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Caiu, professor? Caiu o AVA. Deixa eu compartilhar a tela novamente. É por isso que estava piscando, o sistema estava instável. Vamos lá, vocês estão me ouvindo agora? Sim? Não? Com certeza, professor, com certeza. Beleza, então, vamos lá, vamos continuar. Bom, então nós temos aqui as equações horárias para x e as equações horárias para y, que também foram obtidas integrando a partir da aceleração. Tá? Bom, com essas equações, deixa eu copiar essas equações aqui, para a gente poder trabalhar, porque ele pede também a trajetória da partícula, né? Então, vamos lá, trabalhar para a gente determinar a trajetória dessa partícula. Ok, tá. A trajetória da partícula, vamos lembrar, gente, que trajetória é quando a gente escreve y em função de x, tá? O que nós temos? Nós temos x igual a 1,732t e y igual a 2 mais t menos 5t
ao quadrado, tá? Então, a partir dessas equações, nós queremos obter a equação da trajetória. Tá? Y em função de x. Então, o que nós fazemos é isolar t em x. Então, se x é igual a 1,732t, então t vai ser x dividido por 1,732. Tá? Então, nós substituímos em y. Ao substituir em y, nós vamos ter, então, y igual a 2, mais, aqui vem a primeira substituição, x dividido por 1,732, menos 5 vezes x dividido por 1,732 ao quadrado. Então, nós vamos ter y em função de x vai ser igual a 2 mais, aí a gente faz 1 dividido por 1 dividido por 1,732 e vamos ter 0,577 x menos 5 dividido por 1,732 ao quadrado, que vai ser 1,667x ao quadrado. Então, aqui nós temos a equação da trajetória. Tá? Eu vou copiar aqui para a gente limpar um pouco Então, nós temos as equações horárias para x e y e temos a equação da trajetória, que é essa daqui, tá? Então, com isso, a gente tem tudo que a gente precisa para fazer o cálculo. Então, essas primeiras questões que ele faz, elas são justamente para que a gente possa compreender o problema. Agora começa o problema de fato. Então, o problema de fato começa aqui, na letra F. Determine o instante que a partícula alcança o ponto mais alto da trajetória. Então, aqui nós vamos... aqui. Então, aqui nós temos as equações, queremos determinar o instante que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Temos a representação gráfica do que nós queremos, né, da trajetória do objeto. E aqui nós podemos colocar a partícula no ponto mais alto da trajetória. O que acontece no ponto mais alto da trajetória, pessoal? Vocês lembram o que acontece no ponto mais alto da trajetória? Cuidado com a resposta, tá? Assim, pode responder errado, não tem problema. Eu digo assim, pensem bem para entender a situação. Isso, maravilha. É isso aí. Né? VY igual a 0. Perfeito, gente. Vocês estão craques. Acho que eu vou interromper a avaliação no AVA e já vou colocar direto cinemática bidimensional. Né? Então veja que... Faz isso com a gente não, professor. Faz isso não. Não, vou fazer não. Então nós já temos aqui a velocidade, né? E nesse ponto mais alto, a componente y da velocidade é 0. Então, aqui nesse ponto, Vy igual a 0, igual vocês falaram. Então, como Vy é igual a
A1 menos 10t, né? Então, 1 menos 10, e nós vamos chamar de Tm, é igual a 0, tá? Aqui, nesse ponto aqui, nós vamos chamar que, nós vamos dizer que o T vai ser igual a Tm, que é o instante em que o objeto chega no ponto mais alto da trajetória. Então, com isso, nós temos que o Tm vai ser 0,1 segundo. Ou seja, o objeto leva 0,1 segundo para sair da plataforma a 2 metros e chegar no ponto mais alto da trajetória. Tá? Bom, e então, dando sequência, ele pede para determinar a altura máxima. Opa. Como é que a gente vai fazer para determinar agora a altura máxima? Tá? Nós temos o instante em que ele chega na altura máxima. Tm é 0,1 segundo. E temos y igual a 2 mais t menos 5t ao quadrado, que é uma equação horária para a componente y para a componente y, né? Do movimento da partícula. Então, para t igual a tm, y é igual a ym, tá? Então, o ym, que é a altura máxima, vai ser 2 mais tm menos 5t ao quadrado, tá? Que vai ser igual a 2,05 metros, se eu não errei nas contas. Então, com isso, nós temos a altura máxima que esse objeto alcança. Tá certo, gente? Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido porque a gente fez um exercício nós fizemos exercícios muito parecidos na aula anterior, tá? E aqui determine o alcance máximo. Deixa eu buscar novamente as equações. Então vamos lá nas equações. E agora ele quer alcance. Alcance é em x. Deixa eu pegar o gráfico também, a representação gráfica. Ele está aqui. Então, o alcance é esse ponto aqui, ó, que nós vamos chamar de xa. Toma cuidado, hein? O tempo que ele leva para sair da plataforma de 2 metros e chegar na altura máxima não é igual ao tempo que ele leva para sair da altura máxima e chegar aqui no chão. É o mesmo tempo que ele chega aqui nesse ponto, mas esse ponto aqui não é do nosso interesse, né? Que é o ponto simétrico à origem. Não é de nosso interesse. Então veja o seguinte, que a distância nós temos aqui a distância 1 e a distância 2. A distância 1 é diferente da distância 2. A distância 1 é igual a essa distância aqui em cima. Se nós formos chamar essa distância aqui em cima, nós chamaremos de distância 1 também, porque é simétrico, por conta de não ter forças na horizontal. Tá? Então, com essa interpretação, né, e tomando os devidos cuidados, então agora a gente pode partir para o cálculo do alcance máximo. O alcance máximo, portanto, é esse ponto que ele chega em xa, aqui, ó. Esse ponto aqui é o alcance máximo, xa. Então nós queremos calcular xa. Para calcular xa, nós podemos usar x igual a 1,732 vezes t, tá? E
para t igual a TA, x igual a xa. Qual o problema? Nós não conhecemos TA. Então, TA é igual a quanto? Não sei. Tá? Nós não conhecemos TA. Mas nós podemos saber, porque o TA é o instante que ele chega no chão, ou seja, que ele chega na altura zero. Então, nós podemos usar que y é igual a 2 mais t menos 5ta ao quadrado. Opa, perdão, ta não. T ao quadrado. E que y é igual a zero para t igual a ta. E com isso nós usamos que 2 mais ta menos 5ta ao quadrado é igual a zero. Resolvemos a equação de segundo grau e determinamos ta e substituímos o ta em xa. Pronto, determinamos o xa. Vocês entenderam o procedimento? Se não entenderam, perguntem, tá? Beleza, ótimo. Tá, o que você não entendeu, Bruno? Tá, eu preciso saber, assim, você entendeu que para t igual a ta, se eu substituir o ta em t, eu obtenho x? Você entendeu essa parte? Tá. Como que eu obtenho o y? Da mesma forma, se eu tiver o ta, eu substituo em t e obtenho o y, não é isso? Sim ou não? Tá. Então, o que eu vou fazer? Mas eu sei o valor de y. O que eu não sei é ta. Por que eu sei o valor de y? Porque quando o objeto chega no chão, o y é zero. Então, quando que o y é zero? Quando t for ta. Por quê? Porque ele chega aqui nesse ponto máximo aqui, ele vai chegar no alcance máximo quando t for igual a ta. Nesse instante, ele chega nesse ponto. Então, se ele chega nesse ponto nesse instante, então quando t for igual a ta, y vai ser zero. Então, eu substituo aqui nessa equação o t por ta e o y por zero. E com isso, a gente obtém ta. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente obtém ta. E quando a gente encontra o ta, basta substituir nessa equação aqui, ó, x igual a 1,732 vezes t. Porque daí a gente obtém xa. Por quê? Porque para t igual a ta, x é igual a xa. Tá certo? Tem outro jeito de fazer? Tem. Vamos... Deixa eu copiar isso aqui, porque daí a gente vê outra forma também da gente fazer. Por quê? Deixa eu pegar o gráfico. Tá aqui o gráfico. Bom, vamos observar o seguinte. Nós temos também a equação da trajetória. Y de x, deixa eu escrever em outra cor. Em preto. Y de x é igual a 2 mais 0,577x menos 1,667x ao quadrado, certo? Só que nós sabemos também que para x igual a xa, y é igual a zero, porque o y vai ser zero aqui quando x for xa. Então, o que a gente pode fazer também?
substituir o x por xa. Então vai ficar 2 mais 0,577 vezes xa menos 1,667 xa ao quadrado, e isso aqui é igual a zero. Então nós temos aqui uma equação de segundo grau para xa. Resolvendo essa equação de segundo grau, nós vamos obter duas raízes. Uma delas é negativa. Por que negativa? Porque, olha, se eu continuar aqui, aqui vai ser a outra raiz. Então, nós vamos ter uma raiz aqui, que é x', e outra raiz aqui, que é x duas linhas. Mas o x duas linhas é igual a xa. Então, somente uma das raízes vai ser a que a gente precisa, que é o alcance máximo do objeto. Tudo bem, gente? Ok. Então tem as duas formas de resolver. E aí, nós podemos também determinar o que ele pede logo a seguir, que é a velocidade da partícula ao chegar ao solo. Vamos observar que quando ele chega no solo, tá? Lembra que a velocidade é perpendicular, é tangencial à trajetória, tá? Então, essa daqui é a velocidade ao chegar no solo. Eu vou chamar de VF. Então, tem uma componente... Tem uma componente X e uma componente Y. Então, nós temos aqui a componente Y e a componente X. Tá certo? E como que nós fazemos, então, para resolver esse problema? Bom, nós podemos resolver graficamente ou podemos resolver usando as equações que a gente tem. Então, as equações estão aí, certo? O que nós queremos? Se nós queremos as velocidades, então, Vx é igual a 1,732 metros por segundo e é independente do tempo. Por que é independente? Porque ela é constante. Então, a velocidade em x vai ser a mesma. E em y? Em y não. Em y, a velocidade é 1 menos 10 vezes t. Essa é a velocidade. Mas, nós sabemos que para t igual a ta, o Vy vai ser igual a Vy. Eu posso chamar de VA, né, gente, para ficar mais de acordo aqui, porque a velocidade no ponto A, né? Então aqui eu vou chamar de VA, que é a velocidade quando ele alcança o solo. Então nós vamos ter VYA. Então, se nós substituirmos o T por TA, então vai ficar VYA igual a 1 menos 10 vezes TA, e nós temos a componente da velocidade na direção vertical, na direção Y. Tá? O TA nós obtivemos aqui, ó, quando nós trabalhamos para determinar o instante em que o objeto chega no solo. Aqui nós temos o TA. Então, aqui nós já temos o TA, basta substituir o valor de TA e nós temos Vx e Vy. Tá? Essas são as componentes da velocidade na posição final, quando ele chega no chão. Perguntas? Tudo bem, gente, até aqui? Conseguiram acompanhar o raciocínio, o cálculo? Tudo tranquilo até agora, professor. Beleza. Ótimo.
Então vamos dificultar, mas não muito, né? Vamos resolver esse problema aqui agora. Esse problema tem um elemento novo, mas não é também um elemento, né, tão complexo assim. Uma bola de golfe é lançada com uma velocidade. Então, a bola é lançada com uma determinada velocidade. De intensidade 20 metros por segundo. Se ela é lançada com essa velocidade, então ela é 20 metros por segundo, é a velocidade inicial, com um ângulo de 40 graus. Então, θ é 40 graus. Então, determina qual é a posição que a bola alcança em uma rampa, cuja inclinação é de ascendente, cuja inclinação é de 20 graus. Então, alfa é 20 graus, que é essa rampa que nós estamos vendo aí. Essa rampa aqui, ó. Então, qual é a posição que a bola de golfe alcança, que nós vamos chamar aqui de ponto P, numa rampa ascendente, cuja inclinação é de 20 graus com a horizontal. E ele ainda passa outra informação para nós, que é a distância entre o ponto da tacada e o início da rampa é 30 metros. Então, D é igual a 30 metros. Tá? Nós temos esse problema todo resolvido aqui, mas eu vou trabalhar com vocês de forma bem gradativa. Bom, então, vocês entenderam a ideia do problema? Vai lançar a bolinha vai viajar, até chegar numa rampa. Essa rampa, então, ela vai interferir no movimento, impedindo que a bolinha passe, siga a sua trajetória que ela vinha. Então, aqui vai bater na rampa e eu quero saber em qual ponto da rampa que ela bate. Né? É isso que a gente quer saber. Bom, então, se é um movimento, então a primeira coisa que a gente precisa saber a gente precisa determinar são as equações do movimento. Nós queremos saber qual é o movimento dela. Então, quais são as equações do movimento? Então, em x, né, nós sabemos que a aceleração é zero, não vai ter vento, não vai ter resistência, não vai ter nada que impeça ela ou que impulsione ela na direção x. Então, a aceleração x é zero. A velocidade em x é constante, tá? E vai ser igual a v0 na direção x. E o x vai ser v0x vezes t. Então, essas daqui são as equações na direção x. Na direção y, nós temos que vai ser menos g, vy vai ser igual a componente y da velocidade inicial menos g vezes t, e y vai ser igual a y0, que é zero, mais v0y vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Então, essas daqui são as componentes da velocidade na direção y. Porém, nós não temos o V0Y e o V0X. Nós precisamos deles para poder resolver esse problema. Então, vou aqui copiar o gráfico para a gente poder identificar a velocidade inicial. Então, vamos lá. A velocidade inicial, eu vou colocar aqui, vou representar um diagrama de velocidades. Tá? Então, está aqui o diagrama de velocidades. Esta aqui vai ser a velocidade em x e a velocidade em y. E aqui está o vetor velocidade inicial.
E o vetor velocidade inicial, ele tem uma componente em x e uma componente em y. Então, nós vamos ter aqui v0x e v0y. E o ângulo θ. Então, a gente volta aqui para pegar para copiar esses valores que ele traz para nós. Tá? Então, V0, θ, alfa e D. Daqui a pouquinho eu copio de novo para cá. Tá? Anterior. Tá aí. Esses, portanto, são os valores das condições iniciais do problema, tá? Então, com esses valores aqui, nós podemos escrever... Veja que o V0... Opa, perdão. Deixa eu ver uma cor aqui. Essa aqui pode ser. Veja que o V0 ele vai formar aqui um ângulo reto com a horizontal, com x. Então, esse triângulo retângulo eu posso aproveitar e usar a trigonometria. Então, como que nós vamos fazer? O V0x, depois vocês façam a trigonometria, vai ser V0 cosseno do ângulo θ e V0y vai ser V0 seno do ângulo θ, tá certo? E se nós formos fazer o cálculo, cuidado, hein? Não vai usar o alfa. Alfa é o ângulo da rampa, não tem nada a ver com o ângulo do lançamento. Tá? Então nós vamos pegar a velocidade inicial, que é 20 metros, vezes o cosseno de 40 graus, e nós vamos ter 15,32 metros por segundo, e em y vai ser Opa, estou fazendo a conta aqui, depois vocês façam de novo para ver se eu não errei, tá? Vai ser 12,86 metros por segundo, tá? Bom, veja então que nós agora temos as componentes da velocidade. Podemos voltar lá, buscar as equações horárias, as funções horárias, né? Estão aqui, e vou representar essas funções horárias agora, mas tendo como base agora os valores que nós temos aqui de V0. Então, se tiver alguma pergunta, vocês façam, tá, gente? Eu estou andando um pouquinho rápido, mas vocês podem parar e falar. Eu estou andando rápido de propósito, mas se vocês tiverem dúvida, vocês parem e falem, tá? Então, veja que a aceleração em x é 0, a velocidade em x é v0x, que é 15,32, e x vai ser igual a 15. Eu não estou colocando unidade agora, porque eu vou começar já a trabalhar com a matemática, então, isso na direção x. Na direção y, nós vamos ter AY igual a menos 10. Pode fazer isso também, tá? Se ele não indicar o valor de g, você pode usar 10. E aqui nós vamos ter 12,86 menos 10t, e y vai ser 12,86t menos 5t ao quadrado. Então, essas aqui são as equações em y. E vamos já escrever também a equação da trajetória. Então, nós sabemos que em x nós vamos ter 15,32t, e em y nós vamos ter 12,86t menos 5t quadrado, tá?
Opa, feio essa chave. Então, uma vez que nós sabemos que x é 15,32, então t vai ser x dividido por 15,32, e nós então podemos escrever y em função de x, substituindo o t, vai ser 12,86 dividido por 15,32, que vai ser 0,84x menos 5 dividido por 15,32 ao quadrado, que vai ser 0,21x ao quadrado. Então aqui nós temos a equação para y, que é a equação da trajetória. Gente, muito importante a gente ter essa equação da trajetória. Por quê? Vamos observar aqui, ó. Veja que o que nós sabemos é que ele vai chegar nesse ponto aqui, que nós chamamos de P. Se ele vai chegar nesse ponto P, então nós sabendo essa posição P, nós podemos determinar o L. Tá? E como que a gente tem... Quem é P? P é composto pela posição X e Y, pelas posições X e Y, tá? Que são da trajetória. Então, observa, deixa eu copiar esse gráfico, que daí vai ficar mais fácil para vocês. Opa! Cadê? Aqui, anterior, deixa eu copiar a trajetória. Tá. Então veja que nós temos a equação da trajetória. E temos o gráfico a representação que nos mostra a posição em que ele vai chegar. Então eu vou representar aqui o L, tá? Então nós vamos ter aqui o L. Esse aqui é o L. E nós vamos ter o X, que nós vamos chamar de X', e vocês já vão entender por quê. E o Y, que nós vamos chamar também de Y', vocês já vão entender por quê. Veja que eu vou colocar a referência nesse ponto aqui. O', tá? Então, com isso, nós vamos ter um X' e um Y', tá? Então, eu mudei a referência. Por quê? Porque eu só quero estudar o L. Eu não preciso saber da origem O aqui. Esse ponto de referência é extremamente importante por conta das condições iniciais que foram dadas. Mas para eu determinar, identificar como é que fala? As propriedades, as características do L, eu não preciso. Então aqui nós temos L, e L eu vou representar nas suas componentes. As componentes dele vão ser a componente horizontal e a componente vertical. Então nós temos aqui a componente que nós vamos chamar de XP', e essa outra nós vamos chamar de YP'. E esse ponto aqui é o ponto P, é o mesmo ponto que está aqui, ó. É o ponto P. Gente, tudo bem? Perguntas? Vai fazendo as perguntas, tá? Senão eu vou andando, nem percebo. E aqui nós vamos ter o ângulo alfa. Também usando elementos de trigonometria, nós vamos dizer que o XP', ele é L cosseno de alfa. E o YP',
Ele é L seno de alfa. Então, o cosseno, o alfa nós sabemos, né? O alfa nós temos. Vamos buscar as condições iniciais para a gente ver que nós temos o alfa aqui. Tá? Aqui, ó. Ctrl C. Estão aqui. Essas são as condições iniciais. Então, uma vez que nós conhecemos o alfa, então nós já podemos substituir. Porque o cosseno de alfa, ele é 0,94. Então, xp' é 0,94 vezes L, que eu não sei quanto é. Eu não conheço, é o que eu quero conhecer. E o seno de 20 é 0,34. Vezes L, que eu não sei quanto é. Então, veja que aqui nós temos x'p' e yp', que são as componentes de L. Então, com isso, a gente encontrou L. Encontrou L não, encontrou uma equação que nos mostra quem é L. Mas o que isso tem a ver com a trajetória? Opa. O que isso tem a ver com a trajetória? Veja que, se nós soubermos o valor de x, nós vamos saber o valor de y. Quem nós queremos? xp e yp, que são os valores xp, e yp. São esses dois que nós queremos. Tá? Eu vou fazer uma interpretação gráfica para vocês, para não ficar dúvida, que isso aqui não pode ter dúvida, não. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá. Vejam o seguinte. A distância... O que nós queremos é essa distância aqui, ó. Nós queremos essa distância aqui. Opa, peraí, vamos usar o padrão, né? Então, essa distância aqui é xp, tá? Que é essa distância aqui, tá certo? Nós temos d e temos essa distância aqui. Deixa eu tirar esse xp daqui. Oh, faz isso não, filho. Ah, eu tinha prendido ele. Deixa eu tirar o x daqui. Pronto. Então, nós temos esse valor aqui, é o xp', que é a componente do L. Então, nós temos que o xp, ele é d mais xp'. O yp é igual ao yp', porque a altura é a mesma. Então, aqui nós vamos ter yp' igual ao yp. Tudo bem, gente? Beleza? Então, veja que aqui nós temos, então, nós temos o xp e o yp. Vou copiar, volta aqui, volta aqui não, deixa eu criar uma outra aqui, pronto. Vou copiar essas informações aqui, que nós vamos precisar delas, que é o xp' e o yp'. Opa. Então, nós temos xp', yp'. Sabemos que o xp
é D mais XP' e que o YP é o YP'. Então nós vamos escrever o XP como sendo o D, que é 30, mais o XP', que é 0,94L. E eu não sei por que o 9 está lá em cima, né? 0,94L. E o YP, ele é 0,34L. E agora nós vamos usar a equação da trajetória. Y de x não, vamos lá. Né? Para x igual a xp, y é igual a yp. Então nós vamos ter 0,34L é igual a 0,84 vezes XP, que é 30 mais 0,94L, menos 0,021 vezes 30 mais 0,94L ao quadrado. Então, observem, gente, que nós temos aqui a única incógnita é o L. Então, nós temos L. E é uma equação de segunda ordem para L. Se é uma equação de segunda ordem para L, então nós vamos ter dois valores de L. Dois valores de L. Um deles é esse ponto aqui que nós chamamos de XP. De ponto P. Então esse ponto aqui é um deles. A trajetória, ele vem e faz assim, né? Então, tá exagerando um pouquinho, né? Tentei desenhar alguma coisa aqui, mas ele sai de um ponto e chega aqui. Aqui eu exagerei no L, tá? O comprimento do L, na verdade, é só um pedacinho aqui. Então, esse valor aqui é o valor de L. E esse valor restante é o quê? O que é esse valor restante? Esse valor restante é o valor que deveria ter para alcançar a outra raiz. Então essa raiz aqui não interessa para nós. A única raiz que interessa é essa. Então nós vamos ter uma raiz negativa e outra raiz que vai ser a positiva, que é a que nos interessa, que é o valor de L. Tá? Esse é porque o zero tá aqui, ó, tá no início do... Aqui que começa a medida do L. Então o L é essa medida entre esse ponto aqui, inicial, verde. Cadê? Esse ponto inicial verde e esse ponto azul aqui. Esse aqui é o L. Tá? E o restante aqui, o que que é? Não tem rampa. É uma representação matemática para a gente mostrar por que tem duas raízes. Bom, aqui tem o resultado, tá? A gente tem aqui. Veja que, se eu não errei nas contas, essa daqui é a equação que nós temos lá, que nós representamos lá, agora, né, nesse momento. Aqui eu trabalhei a equação para deixar ela numa forma de segunda ordem, né, de segundo grau. Deixando essa equação de segundo grau, a gente resolve ela por um método qualquer, você pode usar Bhaskara, e chegar no valor de L, que é 7,25 metros. Tá? Então, essa é a forma uma das formas que a gente usa para determinar o L. Tá certo? Gente, perguntas?
Pode falar, pessoal. Vocês estão aí ainda? Já foram almoçar? Ainda não, professor. Ah, então tá bom. Mas tô com vontade. Tá certo. Mas conseguiram acompanhar? O mais importante, gente, é vocês Sim, conseguirem conseguimos. acompanhar, tá? Conseguimos, tá tranquilo. Beleza, ótimo. Ah, beleza, Isamara. Então tá bom. Pessoal, olha só. Agora, o que vai acontecer? Na próxima aula, eu não vou começar a fazer esse exercício nessa aula. Na quarta-feira, eu vou fazer com vocês, passo a passo, esse exercício. Então, quarta-feira vai ser exclusiva para a gente trabalhar esse exercício aqui. Esse exercício, ele é o quê? Esse objeto, ele vai descer a rampa e ele vai cair aqui. Só que ao invés de ele cair no plano paralelo a x, ele vai cair numa plataforma inclinada de beta. Então ele vem de uma plataforma inclinada de alfa e cai numa plataforma inclinada de beta. Então nós vamos precisar saber, aqui, todos os exercícios nos deram as condições iniciais. Aqui não deu condição inicial nenhuma para nós. Ele deu a estrutura. Então ele disse o seguinte, veja só, essa plataforma, a primeira plataforma, ela não tem atrito, não tem resistência do ar, tal. E tem uma distância de 5 metros. Então o tamanho, né, dessa plataforma é 5 metros. Então o objeto vai percorrer uma distância de 5 metros. Então ele vai percorrer uma distância de 5 metros. Quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E vai chegar aqui, tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos saber qual é a velocidade inicial do objeto quando ele chega nesse ponto. Qual é a velocidade do objeto quando ele chega nesse ponto aqui? Por quê? Porque essa é a condição inicial. A condição inicial desse problema é justamente a condição inicial desse problema é o que nós precisamos saber. Então ele vem e cai aqui. Nós queremos saber qual é o valor que a segunda plataforma tem que ter, qual a distância que a segunda plataforma tem que ter para que o objeto caia na plataforma. Tá? Então o valor qual é a distância D2 para que o objeto caia na plataforma? Tá? O valor limite, né, da plataforma. Tá? Então ele vai cair aqui ele vai começar o seu movimento com uma velocidade inicial, vai começar do repouso, vai aumentar sua velocidade até chegar nesse ponto. Então depois de 5 metros percorridos ele vai ter uma determinada velocidade. Qual é essa velocidade? Não sei. Eu preciso saber para calcular qual é o ponto que ele chega aqui, tá? Essa parte aqui do problema, a parte do lançamento do lançamento oblíquo, é muito semelhante ao exercício que nós fizemos. Então nós temos que saber qual é esse ponto aqui. Se você quiser, você pode chamar até ele de ponto P, igual o outro. Determinar YP e XP, tá? Determinar Y e X desse ponto P, e com isso determinar o D2. Tá? Mas para isso precisa saber qual é essa velocidade que ele vai começar a descer aqui. E para saber essa velocidade, nós precisamos então trabalhar a cinemática da primeira rampa, da primeira plataforma. E como trabalhar na primeira plataforma? Cinemática. Tá certo? Então, gente, na próxima aula nós vamos trabalhar exclusivamente
com esse exercício. Mas se vocês puderem olhar esse exercício, tentar resolvê-lo antes da gente vir na quarta-feira, melhor, porque assim vocês já vão estar sabendo as dúvidas, não precisa nem assim resolvê-lo integralmente, tal, se não tiver tempo, mas pelo menos leia o enunciado e na sua cabeça tente ver o método que você acha mais adequado para resolver esse problema. Tá bom? Faça isso e nós vamos conversar sobre isso então. Tudo bem, gente? A prova já está à disposição de vocês lá no AVA. Tá? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês um pouquinho. Deixa eu ver, cadê a cena? Tá ali. Bom, gente, eu vou parar de gravar, mas eu vou continuar aqui, tá? Então, gente, um forte abraço, um beijo no coração de vocês aí, estudem bastante, até a próxima. Tudo de bom para vocês mesmo, de coração, e até quarta-feira. Quarta-feira a gente grava uma nova aula para vocês. Abraço.